Em muitos segmentos da vida existe um caminho alternativo. Até mesmo na política existe sempre uma terceira via. Tem dois lados, os lados mais significativos, e surge sempre uma terceira via. Mas no tocante à salvação, não tem terceira via e nem um caminho alternativo. Só tem duas opções. Só tem dois caminhos, só tem duas eternidades, só tem duas maneiras de você seguir um caminho da perdição ou o caminho da salvação. No livro de Deuteronômios, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 11, versículo 26 ao 28, e no capítulo 30, versículo 15 ao 19, nós observamos que existe só dois caminhos. E o Moisés apresentou ao povo de Israel esses dois caminhos. E nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a livre opção de escolha. Desde o princípio da criação do ser humano, existe o livre-arbítrio. Você é livre para escolher o caminho em que você deve trilhar. Mas Moisés aconselhou o povo a seguirem o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade e o caminho da salvação. Deuteronômios 11, 26 ao 28 e capítulo 30, do versículo 15 ao 19. E Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo número 13, ele aconselhou o povo e apresentou ao povo dois caminhos. Ele disse: porfiai, lutai, se esforçai por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, na verdade, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos, milhares e milhares e milhares que entram por ela. Porque o caminho da perdição é um caminho dissoluto, é um caminho de libertinagem, é um caminho mais atrativo para se seguir, e as pessoas preferem andar nesse caminho largo e espaçoso, que é o caminho do tudo pode, do tudo é permitido, só porém esse caminho é o caminho da perdição. E o caminho da salvação é apertado, dificultoso, mas é gratificante e traz felicidade e, por fim, no final da vida, a vida eterna com Jesus na eternidade. São Mateus 7,13. E em Lucas 16 e 19, Jesus fez uma parábola sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia abundantemente das suas riquezas, uma vida cheia de regalias nessa terra, e não se preocupou com a salvação. E o Lázaro era humilde, aceitou Jesus como Salvador, era um homem que andava uma vida digna e reta na presença do Deus Todo-Poderoso. E a morte veio ao encontro do rico e ao encontro do Lázaro. Capítulo 16 e 19 do livro de Lucas. E diz a Bíblia que morreu rico e foi sepultado. E existe aí uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Morreu rico e foi simplesmente sepultado. E a Bíblia diz no capítulo 16 e 19 de Lucas que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o paraíso de Deus, para o seio de Abraão. Então vejam a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O rico morreu e foi sepultado, e o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia Sagrada fala no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 31 até o 41, Jesus disse que no dia do juízo final, do acerto de contas, quando o homem partir para o outro lado da vida, disse Jesus que as ovelhas, que seriam o seu rebanho, aqueles que lhe seguem, como disse Jesus em João 10, e no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou
e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós somos ovelhas do seu pasto. E disse Jesus em Mateus 21, 31 até o 41, esses versículos, que no dia do derradeiro juízo, as ovelhas seriam postas à direita e os bodes à esquerda. E Jesus dará ordem aos seus anjos e dirá às suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino dos céus, que a vós está preparado desde a fundação do mundo. E aos bodes, Jesus dará ordem aos seus anjos que os peguem, os amarrem e lancem nas trevas exteriores, onde há pranto e rangeres de dente. Então nós podemos observar no livro de Apocalipse, São João, capítulo 19, versículo 20, 21 e 22. Jesus tem um livro. Esse livro chama-se o livro da vida do Cordeiro. E você tem o livre-arbítrio, a livre opção de escolha de optar por Jesus ou não optar por Jesus. Optar pelo caminho estreito e apertado ou optar pelo caminho largo e espaçoso que te levará a um destino indesejável, por certo, a perdição. E Jesus tem esse livro. E no dia do juízo final, só vão entrar no paraíso, no reino de Deus, na sua glória, aqueles que tiverem escritos os nomes no livro da vida do Cordeiro. E para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, há uma necessidade de você optar, de você tomar esta decisão sábia e inteligente, de aceitar Jesus, crer em Jesus e reconhecer Jesus como Filho de Deus e como o autêntico e único, suficiente Salvador da alma do ser humano. Portanto, meu caro amigo, na vida, no Evangelho, no tocante à eternidade, não existe uma terceira via. É céu ou é inferno, é Jesus ou é Satanás, é o caminho da bênção ou o caminho da perdição. Como disse Deuteronômios, Moisés falando no capítulo 30, versículo 15 até o versículo 19. Portanto, seja sábio e inteligente e tome uma opção, uma atitude sábia e opte por aceitar Jesus, por entrar por esse caminho estreito e apertado, mas na verdade o final dele é um caminho de glória, de bênção e de grandes vitórias, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Peço a Deus que Deus te abençoe, ilumine a tua mente e te dê muitas vitórias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.